Deus cria em mim o teu coração, quero espelhar-te em meu viver, dá teu vigor, tua canção, na tua sombra quero me abrigar. Olá, irmãos, que a graça, a paz e o amor de Jesus estejam habitando em sua vida e em sua casa. A mensagem de hoje está baseada no Evangelho de Marcos, capítulo 7, versos de 1 a 23. Assim diz a palavra do Senhor. Os fariseus e alguns dos mestres da lei, vindos de Jerusalém, reuniram-se a Jesus e viram alguns dos seus discípulos comerem com as mãos impuras, isto é, por lavar. Os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar as mãos cerimonialmente, apegando-se assim à tradição dos líderes religiosos. Quando chegam da rua, não comem sem antes se lavarem, e observam muitas outras tradições, tais como lavar de copos, jarros e vasilhas de metal. Então os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos líderes religiosos, em vez de comerem o alimento com as mãos impuras? Ele respondeu: bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. E disse-lhes: vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de pôr de lado os mandamentos de Deus a fim de obedecerem às suas tradições. Pois Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou a sua mãe: qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é corbã, isto é, uma oferta dedicada a Deus, vocês o desobrigam de qualquer dever para com seu pai ou sua mãe. Assim, vocês anulam a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos transmitiram e fazem muitas coisas como essa. Jesus chamou novamente a multidão para junto de si e disse: ouçam-me todos e entendam isto. Não há nada fora do homem que, nele entrando, o possa torná-lo impuro. Ao contrário, o que sai do homem é o que o torna impuro. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois de deixar a multidão e entrar em casa, os discípulos lhe pediram explicação da parábola. Será que vocês também não conseguem entender? Perguntou Jesus. Não percebem que nada que entre no homem pode torná-lo impuro? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago, sendo depois eliminado? Ao dizer isso, Jesus declarou puros todos os alimentos. E continuou: o que sai do homem é que o torna impuro, pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Como está o seu coração? Se alguém está disposto a assumir um compromisso com Jesus, precisa prestar atenção ao que ele fala. Fingir que está servindo não interessa a Deus.
Por isso, Jesus convoca seus discípulos a ouvir e entender, pois pouco vale adorar com os lábios se o coração estiver longe de Deus. Jesus chama os fariseus nesse momento de hipócritas, porque vivem de aparência e preocupados com o exterior, com suas tradições. E o convite de Jesus nesse momento é para que os ouvintes ouçam e entendam que só vai ouvir e entender quem tiver a coragem de assumir um compromisso de mudanças em sua vida e fazer uma avaliação sincera de como está o seu coração. Não é o caso aqui dos fariseus, que querem impor seu estilo de vida de aparências, mas o interior do coração está completamente corrompido. Jesus condena com veemência a hipocrisia, porque não age para se apresentar a Deus, mas aos homens. Como está o seu coração? Jesus aqui nos ensina de modo bem simples duas coisas. A primeira, ele nos faz um convite e depois nos desafia à aplicação, explicando o ensino. O convite é: ouvi e entendei. Esse convite serve para nos fazer refletir e nos desafia à mudança. Pois o convite de Jesus exige mais atenção das pessoas para que percebam que não é o exterior que faz a diferença, não é o que se come que contamina, mas o que se fala. Ouvir-me quer dizer: pare de prestar atenção nos outros e preste atenção em Jesus e na sua atitude, na atitude de Jesus. Os fariseus estavam vendo a atitude dos discípulos e não viam ou não queriam ver a sua hipocrisia, vida de ator, de um personagem. Preste atenção, considere o que está sendo dito, pare de olhar para os lados e olhe para dentro do seu coração. Preste atenção em Jesus. Ouvi-me, ele diz, e entendei. O que sai do homem é o que o contamina, o que o torna impuro. O ensino é claro e objetivo, porém distorcido pela mente que não deseja aplicar o ensino. Portanto, preste atenção ao que sai de sua boca. Use a sua percepção ou entendimento para unir o ensino à sua mente e seu coração. Nós vemos aqui nitidamente um contraste entre a ética cristã e a ética judaica. Enquanto uma se preocupa com o interior, a ética cristã, a outra, a ética judaica, se preocupa com o exterior, a aparência. O convite de Jesus desafia as pessoas a olharem para si, ao invés de olhar para os outros. O julgamento dos fariseus está no fato de verem os discípulos de Jesus não realizarem atos exteriores de purificação e, por isso, esquecem de como está o seu próprio coração, a sua própria mente, o seu interior. Ouvir significa dar máxima atenção ao que se fala, e entender significa aplicar o que se ouviu. Não ouça apenas com os ouvidos, ouça com a mente aberta, com a mente alerta, ouça com o coração limpo da hipocrisia, da arrogância, do ressentimento, do rancor e mude sua vida.
pois não há nada fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que o contamina. Nesse momento de sua vida, você está limpo ou contaminado? Reflita sobre o que Jesus diz. Ouvi-me e entendei. Logo em seguida, Jesus passa a explicação do ensino, da parábola. E a explicação serve como aplicação. Não é o que entra pela boca que contamina, mas o que sai. Assim como nós, os discípulos eram lentos em aprender. E por isso, interrogaram Jesus acerca do mesmo assunto. Naquele momento, aqui vejo uma enorme diferença entre os discípulos do século I e os discípulos do século XXI. Os discípulos do século I, quando não compreendiam, perguntavam com o objetivo de compreenderem. Os discípulos do século XXI, ao invés de perguntarem, ficam muitas vezes pelos cantos, com outros discípulos insatisfeitos, como os fariseus. Ao invés de perguntarem, ficam se lamuriando pelos cantos. A lição se repete e Jesus diz: vós também não entendeis? O que entra a comida não afeta o coração, mas somente o sistema digestivo. O que está dentro e sai do coração é que o contamina. Com sua explicação, Jesus anula o cerimonialismo da lei e as tradições criadas dentro do judaísmo. E Marcos comenta que ele declarou puro todos os alimentos. Jesus dá início a uma revolução religiosa, dando novos significados à tradição e, eventualmente, à lei. Algum discípulo talvez pense: ainda bem que nós não seguimos tradições e nem a lei. E eu concordo, é verdade, mas não toda a verdade. Porque nós seguimos sim uma tradição e uma lei. A questão é qual tradição que seguimos, qual a lei que seguimos. Em 2 Tessalonicenses, nós somos encorajados pelo Espírito, através de Paulo, a permanecer firmes e guardar as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. 1 Tessalonicenses 2,14. A palavra tradição aparece 13 vezes no Novo Testamento e traz a ideia de uma entrega da palavra escrita ou falada, de geração em geração. Portanto, cabe a nós julgarmos se aquilo que estamos seguindo é aquilo que foi passado por Deus, através dos apóstolos, dos profetas e chegaram até nós. Em 1 Coríntios 9, 21, Paulo nos diz que não vivia sem lei, mas sob a lei de Cristo. E em Gálatas 6:2, Paulo, inspirado por Deus, disse como cumprir essa lei, ou seja, a lei de Cristo. Levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. A tradição que seguimos é o Evangelho de Jesus, pelo qual fomos chamados, conforme vimos em 2 Tessalonicenses 2,14, ou de 13 a 15. E a lei de Cristo é a doutrina dos apóstolos, conforme lemos em Atos 2,42, uma lei de fé, Romanos 3,27, uma lei do Espírito, Romanos 8,2, uma lei de amor,
a Deus e ao próximo, sendo este o maior mandamento, a maior lei. Jesus revela que ações ruins são fonte de pensamentos ruins e que os nossos pecados vêm de dentro do nosso coração. Um médico cardiologista, certa ocasião, disse que o coração é o depósito da alma, pois é onde guardamos todos os nossos sentimentos, sejam eles bons ou maus. Se cultivamos coisas boas, do coração sairá coisas boas. Se cultivamos coisas más, seremos contaminados, pois sairão coisas más. Jesus apresenta nesse trecho de Marcos uma lista de 12 pecados que procedem de dentro do coração humano, sendo 6 atos ou ações como imoralidade sexual, roubos, crimes de morte, adultérios, avareza e maldades. E 6 vícios ou defeitos que vêm de dentro do coração: mentiras, inveja, imoralidade, blasfêmia, que envolve calúnia ou difamação, orgulho e o falar e agir sem pensar nas consequências. Tudo isso é que torna o homem impuro. Blasfêmia aqui envolve calúnia e difamação, ou seja, aquilo que alguém pratica ou fala do outro sem o outro estar presente. Falar mal das pessoas, mesmo sabendo que Jesus disse: não falem mal uns dos outros, através de Tiago, capítulo 4, versos 11 e 12. A contaminação ocorre não apenas pelo fato do cultivo, mas também pelo fato de ignorarmos a necessidade de mudanças em nossa vida. Muitas vezes agimos como tolos e damos mais importância ao mal que nos fazem ou fizeram do que ao bem que Jesus fez e continua fazendo em nosso favor. Quando chegamos a um estágio onde não acharmos que necessitamos de mudanças, porque o problema está no outro, aí temos um grande problema para resolver. Pois a minha salvação não depende do outro, e sim daquilo que eu faço, que foi ensinado por Jesus, porque a minha salvação depende dele. Quando ficamos satisfeitos com simplesmente o fato de sermos pessoas religiosas, temos aí um grande problema para resolver, porque não é religião simplesmente, e sim Jesus. E podemos, como os fariseus, nos tornarmos hipócritas, sabendo o que devemos fazer e muitas vezes não fazemos. Os fariseus estavam satisfeitos com sua religião e Jesus os chamou de hipócritas, atores, que estavam vivendo uma vida apenas de aparência. E não se engane, porque você e eu podemos também alcançar o título de hipócritas. Se falamos de Deus, se falamos que temos fé, mas não vivemos de acordo com essa fé. Quando sabemos o que devemos fazer e não fazemos. E nisso, como Tiago diz, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Tiago 4, 17. Se nós não fazemos o que sabemos que precisa ser feito, viveremos presos em nossos pecados. Se você deseja viver uma vida livre em Jesus, faça o que precisa ser feito. Faça o bem, não importa a quem. Jesus explica tudo isso porque sem Ele não há como realizar mudanças em nossa vida. Foi Ele quem disse: sem mim, vocês não podem
fazer coisa alguma. Se estiver difícil praticar alguma atitude, alguma mudança em sua vida, peça ajuda a Jesus. Se de fato o coração é o depósito da alma, então guarde coisas boas dentro dele, pois a alma é que dura para sempre. Diga não à corrupção do seu coração e à contaminação. Purifique seu coração hoje. Se entregue a Jesus. Liberte-se da sujeira do pecado, da sujeira do orgulho, da sujeira da arrogância, da sujeira do rancor, do ressentimento, porque esses males vêm de dentro e contaminam o ser humano e o afastam de Deus. Certamente, não é isso que nenhum de nós quer para as nossas vidas, pois a promessa é que vivamos com Ele eternamente. Mas para isso, é necessário aceitar o caminho, Jesus, e aceitar a direção proposta por Ele. Agindo assim, tiraremos do nosso coração as coisas boas que cultivamos, e Deus em nós será honrado e glorificado. Que Deus te abençoe e te guarde. Morrendo estou para o eu, mediante tua cruz, então renasci e prossigo enfim com as bênçãos do teu amor. Deus cria em mim o teu coração, quero espelhar-te em meu viver. Dá teu vigor, tua canção, na tua sombra